Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, versos 24 a 27, que dizem: Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Bom, queridos, continua aqui o interrogatório acerca do jovem que foi curado de cegueira, alguém que era cego de nascença. Bom, e os fariseus estão interrogando a esse que fora cego, e eles afirmam categoricamente: olha, nós sabemos que esse indivíduo que te curou, nós sabemos que ele é um pecador. Olha só, queridos, que interessante. Deus, o próprio Deus, vem à Terra, na pessoa de Jesus, e ele é chamado de pecador pelos santões que haviam da época, pelos santões de então. Olha só, queridos, tem gente que tenta ser mais santa que Deus, e com isso julga, condena, despreza, olha para o próximo sem misericórdia, se exalta e se torna uma pessoa soberba. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos, que na busca de melhorarmos, na busca de sermos pessoas melhores e santas, a gente não acabe se achando mais santo que Deus e condenando a misericórdia de Deus, condenando a graça de Deus e exigindo somente justiça. Quanto mais a pessoa se acha santa, ela acaba se tornando, olha que interessante, quanto mais ela se acha santa, mais ela se torna uma pecadora em relação ao próximo. Nós estamos vendo isso aqui, estamos vendo ao longo de todo o Evangelho de João. Aqueles que mais se achavam santos foram os que mais pecaram contra Jesus e, portanto, contra Deus. Agora, quanto mais pecador você se ache, mais você se torna humilde, mais trata os outros com respeito, com mansidão, com compaixão e misericórdia. E por isso você se torna mais santo. Então, quanto mais você se acha santo, você acaba se tornando mais pecador, porque vai agir sem misericórdia. E quanto mais pecador você se acha, mais humilde e, portanto, mais santo. Essa é a fórmula do Evangelho. Mais você se torna humilde, mais Deus vai te exaltar, porque você vai se tornar mais santo na medida que se acha mais pecador. Então nós temos que ter cuidado com isso, queridos, porque quem são esses que se achavam mais santos? Eram justamente os religiosos. Porque a religião tem esse perigo de gerar na pessoa um sentimento de superioridade. Não, agora eu sou o servo ou a serva de Deus, sou superior a essa ralé que há por aí. E é o que nós vemos aqui, constantemente, vamos continuar cansativamente vendo isso. Então a religião gera um sentimento de superioridade. E a superioridade, ela gera separação entre pessoas e não união, que é o que o Evangelho quer. Que aqueles que são mais santos sejam aqueles que mais abracem, mais querem unir as pessoas, que querem estar próximo das pessoas, amando o próximo. Se não está gerando mais amor, mais união, não é evangelho, é religiosidade e sentimento de superioridade. O sentimento de superioridade também gera uma falta de compaixão, porque justifica a miséria, a desgraça alheia, dizendo, não, aquele ali é um pecador. É por isso que ele está sofrendo isso, que foi inclusive a pergunta dos discípulos, né? Mestre, quem foi que pecou para ele ter nascido cego? Foi ele ou foi os pais? Então, esse sentimento de superioridade começa a apontar
para a pessoa e dizer, não, ela está sofrendo isso porque é culpa dela mesma. É fruto dos pecados dela, quando você não sabe. Agora, o Evangelho, ele gera compaixão. O Evangelho te ensina a olhar para as pessoas com amor e querendo cuidar, não acusar, ajudar, não condenar. E esse sentimento de superioridade que a religiosidade às vezes traz, gera desprezo. Você passa a tratar os outros como pecadores, como inferiores. Que é o que a gente vê os fariseus fazendo, tratando os outros como pecadores e passaram a tratar até mesmo o próprio Deus como pecador. Olha, querido, se alguém tiver esse sentimento de superioridade, se alguém se achar mais santo, mais maravilhoso e querer se exaltar, o que vai ocorrer é que essa pessoa, seja eu, seja você, seja quem for, vai chamar Deus de pecador. Se ele aparecer em carne na sua frente, você vai acabar chamando-o de pecador. Porque é isso que ocorre quando a gente julga, quando a gente condena. A gente aponta o dedo e acaba cometendo injustiças as piores possíveis. As piores possíveis. Como diz o Evangelho, quem acha que sabe alguma coisa ainda não sabe como deveria. Um outro trecho diz, o conhecimento gera soberba, o amor edifica. Então, à medida que você vai conhecendo as Escrituras, a Bíblia, tenha cuidado para que isso não te torne uma pessoa soberba, se achando melhor do que todo mundo. Porque isso vai gerar doença na sua alma e nos seus relacionamentos. Conhecimento só é bom, só é útil se ele estiver sob a égide do amor. O amor tem que ser o rei da sua vida. Você tem que agir por amor, porque é o amor que edifica. O conhecimento sem amor vai gerar o sentimento de superioridade, vai desprezar os outros. O conhecimento regido pelo amor, aí sim vai ajudar ao próximo e a você mesmo. Então, queridos, se você se sabe pecador, se você entende isso e reconhece que você carece da glória de Deus, que você é uma pessoa que precisa de Deus para se sustentar, quando você vê alguém em pecado, tendo essa mentalidade, você pensa, poxa, coitado daquela pessoa, está passando por uma dificuldade. Como é que eu posso ajudar ela? Eu vou orar por ela, porque amanhã pode ser eu. Se eu não tiver cuidado, se eu não tiver pessoas orando por mim, se não for pela misericórdia de Deus, se o Espírito Santo não estiver me iluminando, eu posso ser o próximo. Então eu vou orar por essa pessoa, porque ela precisa, como eu também preciso. Então o olhar, querido, dessa pessoa humilde é um olhar diferente. É um olhar que olha para o outro com misericórdia, com compaixão. Olha assim porque sabe que precisa de misericórdia. Como diz o apóstolo Paulo, queridos, quem está de pé, olhe que não caia. Então, por favor, queridos, se nós virmos alguém caindo, seja o primeiro a estender a mão e ajudar a levantar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, então não se exalte, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Bom, queridos, então, disseram, nós sabemos que este homem é pecador. Isso é para cumprir as Escrituras, né? Ele foi contado com os malfeitores. Isso já era profetizado no Antigo Testamento, que quando Deus viesse, ele seria considerado um malfeitor. Mas Jesus, no capítulo anterior, João capítulo 8, nós vimos, Jesus perguntou, quem dentre vós me convence de pecado? Se vocês estão me chamando de pecador, então mostrem, comprovem isso. Mas, obviamente, nenhum deles pôde fazer nada disso. Qual era a argumentação deles? Nós já vimos. Eles acusam Jesus de curar no sábado, como se isso fosse proibido. Nós já vimos que não é, nem poderia ser. Só a religião consegue proibir fazer o bem. Só o engano, só a mentira.
O Evangelho não apenas te autoriza, mas te estimula a fazer o bem a todo e qualquer tempo. Além dessa questão de romper tradições, de romper mandamentos e regras de homens que tentam controlar as almas das pessoas, e Jesus era um ser absolutamente livre. E não apenas um ser livre, mas um ser que chamava os outros para a liberdade, que queria que todos fossem livres de qualquer tipo de escravidão humana. Então ele quebrava mesmo as regras dos homens. Então isso incomodava e por isso chamavam de pecador. Outro ponto é que Jesus, ele comia e recebia pecadores. Os fariseus, os escribas, acusavam Jesus. Esse aí recebe pecadores, esse aí come com eles, esse aí entra na casa de um Zaqueu, de um pecador. E Jesus cansava de dizer, olha, os sãos não precisam de médico. Quem precisa do médico são os doentes. Eu vim para curar, eu vim para salvar. Então Jesus, ele não ficava só no meio dos ultra-religiosos, ele ia no meio das pessoas simples, das pessoas com problemas, com pessoas normais, que precisavam de uma ajuda, de um aconselhamento, de um cuidado. Então vamos aprender com Jesus, queridos, a sermos pessoas sempre amigas, mesmo dos fracos, mesmo dos doentes, pois eles que estão precisando de ajuda. O soberbo, o arrogante, que se acha a melhor bolacha do pacote, bom, deixe essa pessoa um dia descobrir que isso tudo é uma mentira. Enquanto isso, vamos cuidar dos pobres, vamos cuidar daqueles que reconhecem que precisam de ajuda, estão clamando por ajuda, e que sejamos nós, na nossa oportunidade de ajudar e fazer o bem, que a gente faça isso, sem considerá-los pecadores ou desprezíveis, não. Vamos abençoar vidas, queridos, pois para isso nós fomos chamados. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.